Bom dia a todos. É uma alegria, como a professora Cristina bem falou, muito grande a gente comprar um evento que vem sendo planejado há mais de um ano, e é uma alegria maior ainda poder falar da nossa luta diária, né? A doutora Cristina bem sabe do quanto que as hepatites representam um grande problema de saúde pública no Amazonas. Eu sou Arlene, gastroenterologista do Hospital Tropical e do Hospital Getúlio Vargas. Então, o vírus C, de todos os vírus de hepatite, ele é o vírus que foi identificado mais recentemente, tanto é que ele foi a causa de um prêmio Nobel o ano passado. A primeira identificação do vírus foi pelo Dr. em 1970, quando ele identificou em cadáveres que tinham doenças por hepatopatias do vírus não A e não B. Em 1989, o Dr. Rubton isolou o genoma do vírus C, até que em 2010, o Dr. Charles identificou que o vírus C podia causar uma doença por si só. O vírus C, ele também é um pequeno vírus de RNA do gênero Hepacivírus e da família Flaviviridae, de polaridade positiva. E a doença do vírus C, né, a doença causada pela hepatite C, ela é um importantíssimo problema de saúde pública mundialmente. Então, estima-se pela Organização Mundial de Saúde que aproximadamente 71 milhões de pessoas sejam acometidas e é uma importante causa tanto do câncer de fígado quanto da cirrose hepática, né, da doença hepática crônica e de óbito. O Brasil, ele é considerado de endemicidade intermediária, com taxas que variam de 1,4 a 2,5, e lembrando que a hepatite C, como antigamente, né, até o início da década de 90, não havia tantos cuidados no caso de transfusão, uso de material perfuro-cortante, ele é considerado da faixa etária entre 30 e 59 anos. Por favor, façam a testagem do vírus C. E aí aproveita e faz vírus B, HIV, sífilis, né? A maioria dos casos no Brasil são identificados nas regiões Sudeste e Sul, mas é claro que existe aqui no Amazonas também. O que acontece é que, apesar de ser uma doença de notificação compulsória, estima-se que esses números sejam subnotificados. Na nossa região amazônica, a taxa de prevalência varia de 1,1 a 2,4, né? E entre os doadores de sangue pode variar de 0,8 a 5,9, sendo o estado do Pará e do Acre um dos estados que mais apresentam as taxas. Então, só para lembrar, quando estamos diante de um paciente com o vírus C, vírus B e HIV, são doenças de notificação compulsória, né? Desde 1996. Isso são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, porque a partir desses dados a gente consegue elaborar políticas, né, que ajudem na eliminação desses vírus. Quando a gente pensa que é só ser portador de um vírus, a gente, na verdade, tem que pensar a longo prazo. O vírus é uma doença silenciosa, que a longo prazo ele pode evoluir para a doença hepática crônica. Então, entre os fatores de risco de transmissão, podemos ter a transfusão de sangue, o transplante de doadores de órgãos infectados, o uso de drogas injetáveis e as terapias com objetos contaminados e a hemodiálise. Hoje, uma das metas, né, da Sociedade Brasileira de Hepatologia, inclusive, é começar a tentar o tratamento pela nefrologia dentro da clínica de hemodiálise, né, para ajudar a eliminar no plano de eliminação do vírus C. Então, pelo protocolo brasileiro do Ministério da Saúde, alguns grupos eles devem ser testados para o vírus C pelo menos uma vez ao ano, ou pelo menos a cada 6 meses, se possível, né? Que seriam as pessoas vivendo com o vírus do HIV, as pessoas ativas que vão iniciar a profilaxia com PrEP, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, pessoas trans, trabalhadores do sexo e pessoas em situação de rua. Alguns grupos também deveriam ser testados, não pelo menos a cada 6 meses, né, mas pelo menos anualmente, como as pessoas com idade a partir de 40 anos, profissionais de saúde que frequentem clínicas de hemodiálise, usuários de álcool e drogas,
pessoas que usam drogas injetáveis, pessoas privadas de liberdade ou que receberam sangue antes de 1993. Além disso, as pessoas que têm exposição percutânea parenteral ou pérfuro cortante, pessoas com risco de exposição ao sangue, crianças nascidas de mãe que vivem com HCV e os familiares de contato íntimo. O que temos percebido hoje muito é que, por exemplo, o aumento das clínicas de estética, ele tem se configurado um importante meio de transmissão. A gente sabe sim que a tatuagem pode ser uma causa do vírus C, mas, por exemplo, a micropigmentação de sobrancelha, né, aquele procedimento para deixar os lábios mais brilhosos, também pode ser uma fonte de contaminação. Então, pessoas que também usam seringas, usam agulhas, ou pacientes com história de diabetes, doenças cardiovasculares, sem diagnóstico, com alteração de TGO-TGP. E o que não podemos esquecer, o vírus C, por compartilhar essa via de transmissão cortante, por exemplo, ele pode estar associado, então, apesar dele não ser considerado mais como o vírus B, ele também é uma co-infecção associada ao HIV. Foi estimado 14.727 casos. De HIV e HCV. Esse vírus, será que todas as pessoas que têm doença hepática crônica? Nem sempre. A doença hepática gordurosa, por exemplo, piorando o desfecho desse paciente. Então, o paciente, ele tem o vírus C e associado a essa síndrome metabólica, obesidade, a doença esteatose hepática, ele tende a evoluir, por exemplo, para uma cirrose hepática de uma forma muito mais rápida do que o outro paciente. E nunca esquecer, não é só ser portador de um vírus, né? Apesar de ser uma doença que tem cura, a gente tem que lembrar que o vírus C é uma importante causa de cirrose e câncer de fígado. No quadro clínico, a gente sabe que o paciente pode ter contato com o vírus e fazer uma forma assintomática, por exemplo, com náuseas, diarreia, dor de cabeça, mal-estar, febre, ou, na forma sintomática, ele pode apresentar, por exemplo, febre icterícia, é um quadro muito mais raro, mas acontece, e a forma crônica, que é a que acontece na maioria dos casos, de 60% a 90%, o paciente tem o vírus, convive com ele 30 a 20 anos, não sabe, e na maioria das vezes ele chega para a gente porque ele vem encaminhado de um posto de saúde, de uma testagem rápida, de uma UBS, ou de repente de um pré-operatório, ou, infelizmente, ele é admitido no pronto-socorro com quadro de ascite, hematêmese, encefalopatia hepática, e aí ele faz o diagnóstico de hepatite C. Então, para o Ministério da Saúde, desde 2015, é preciso que nós tenhamos uma sorologia do anti-HCV que seja confirmado por um teste molecular, ou seja, uma carga viral desse vírus, né, através do HCV-RNA quantitativo. Então, diante de um paciente com o vírus da hepatite C, nós precisamos realizar o teste anti-HCV. Se ele for positivo, ele vai para a biologia molecular, ou seja, ele vai ser dosado a carga viral desse vírus. E aí é feita a genotipagem, né? Para cada subtipo a gente tem um tipo de tratamento. E depois esse paciente é feito um exame de controle para a cura do vírus. Na hepatite C aguda, o que acontece é que a carga viral, né, o HCV-RNA desse vírus, ele pode estar presente cerca de 2 semanas depois da exposição ao agente infeccioso. A presença do anti-HCV é mais tardia e ela ocorre cerca de 30 a 60 dias
depois da exposição do vírus. E a nossa maior meta, o nosso maior sonho, a nossa vontade é eliminar o vírus da hepatite C. E aí, por conta disso, desde 2018, o Brasil adotou a medida de tratar universalmente o vírus, ou seja, eu confirmei a infecção pelo vírus C, eu estou autorizada a tratar esse doente. Até 2016 e 2017, recebia tratamento apenas pacientes que tinham doença hepática crônica. Desses últimos 3 anos para cá, isso mudou. Isso faz parte de um grande projeto da Organização Mundial de Saúde para o plano de eliminação da hepatite C, e ele diz que a gente consiga eliminar toda a hepatite C no Brasil, e a estimativa é que a gente, nesse tempo, consiga tratar cerca de 657 mil pessoas. Então, em relação ao tratamento, para cada subtipo, eu posso ter uma espécie de tratamento, por exemplo, no genótipo 1, eu posso usar o Ledipasvir ou Sobuscovir em pacientes sem cirrose por 12 semanas, pacientes com cirrose de A, 12 semanas também, e pacientes de B e C por 24 semanas. Nos genótipos 2, 3, 5 e 6, eu posso lançar mão do Velpastavir com Sobuscovir ou do Glecaprevir com Pibrenstavir. Desculpa. No genótipo 4, eu posso usar o Velpastavir com Sobuscovir. E, infelizmente, apesar da taxa de tratamento ela chega a cerca de 98%, nós temos casos de retratamento. E aí a gente tem um esquema mais prolongado também com as mesmas drogas, né? Por exemplo, no genótipo 1, o Sobuscovir com Daclastavir, porém por um tempo mais prolongado, com cerca de 24 semanas. Esse estudo foi realizado pelo Serviço de Residência de Gastroenterologia do HUGV, e ele identifica que os nossos pacientes de hepatite C, eles têm a média de 61 anos, a contagem de plaqueta é mais baixa, né, o que denota um grau de hepática crônica. E todos os pacientes que realizaram esse tratamento já com essas novas drogas tiveram chance. Então, aqui eu só queria mostrar tudo sobre os casos de retratamento a virais de ação direta. Se tiver, essas foram as nossas referências de todos. E mais uma vez, agradeço a doutora Cristina por esse presente de poder estar aqui nesse aula. Excelente, a gente dá essa vista toda na problemática que é a hepatite C, um outro problema de saúde pública tão importante. Eu queria também te fazer uma pergunta, Arlene, com relação a gente tem essa política de universalização, né, de 2018, e você que trabalha no hospital de medicina tropical, se vocês têm com alguma política, já existe alguma conversa sobre a descentralização desse tratamento para o clínico, né? Existe alguma coisa desenhada nesse sentido? O tratamento de pacientes não está sendo voltado para o vírus B, tentar descentralizar, né? A gente sempre brinca, se abrir 50 fichas de hepatite B todos os dias são 50 casos novos. E a atual coordenação do hospital estava tentando realizar um treinamento nas UBS e principalmente nos municípios, né? Para um treinamento aqui na capital. Entendi. Marlene está com a internet ruim, né? Conosco. Está falhando um pouquinho, Marlene. Que a previsão é que o próprio tratamento seja dispensado por isso também, né? O paciente do interior, às vezes, iniciando o tratamento. Entendi. Além de a gente tem tem uma pergunta aqui, né, do Felipe, se
existe diferença na abordagem do tratamento? Existe diferença na abordagem terapêutica da hepatite C para pacientes imunossuprimidos? Não, os atuais antivirais, eles não são proscritos, né? A gente tem cuidado só no paciente renal crônico, com clearance abaixo de 30, que aí o medicamento é diferente. Certo. Então, não há, Felipe, né? Doutora Arlene respondendo que não há diferença. Interessante. Mais alguma pergunta para a doutora Arlene? Arlene, eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que é em relação à aula que eu dei. Eu posso usar um pouquinho do seu tempo? Tem um participante que pergunta se há diferença entre o quadro clínico das duas deve ser da hepatite B e D, né? Não, clinicamente não há diferença, né, além da hepatite B para a hepatite delta, da superinfecção para a monoinfecção, clinicamente não há diferença. A gente tem mesmo que rastrear através dos marcadores sorológicos, né, mas não dá para, de forma clínica, diferenciar, né. Eu acho que aquele paciente cirrótico com hepatite delta, a gente vê ele com, por exemplo, já numa fase muito avançada, a gente percebe que ele tem um pouco mais de esplenomegalia que a monoinfecção com B, né? Mas, assim, não dá. Clinicamente não dá, tem mesmo que testar, fazer a pesquisa com a sorologia. E uma outra pergunta para delta é se o paciente com hepatite delta já tem insuficiência hepática, pode iniciar tratamento. A recomendação é fazer só o antiviral oral, mas nós sabemos que o antiviral oral, o entecavir ou tenofovir, eles não têm uma ação antiviral satisfatória para o vírus delta. Infelizmente, esse paciente que está evoluindo com perda de função hepática vai acabar sendo referenciado para o transplante hepático. Isso há algumas pesquisas, tem 3 moléculas em andamento para, de novo, tratamento para delta, mas o que a gente tem hoje ainda não funciona para o paciente com insuficiência hepática. Eu queria saber como é que está a sua visão de médica assistencialista mesmo, da mortalidade desses doentes. Você acha que eles estão conseguindo chegar no transplante ou a gente está perdendo muito? Eu me sinto mal, porque eu tenho perdido muitos com hepatite delta. Sim, eu também. Além disso, são pacientes mais jovens, né? Como na nossa região eles adquirem essa hepatite ainda na infância, eles chegam para a gente jovens, adultos jovens, já com uma insuficiência hepática, né, avançada, hipertensão portal significativa. Tem até um estudo recente da Universidade do Ceará, né, que é onde transplanta a maioria dos nossos pacientes B e delta daqui do Amazonas vão para o Ceará. E eles publicaram a casuística deles, além de recente, mostrando que esses pacientes sangram mais, são pacientes que têm uma plaquetopenia mais intensa quando comparado à monoinfecção, né? Eles evoluem muito bem no pós-transplante, mas realmente há um funil, né? Até o paciente conseguir transplantar, são várias etapas, não é, né? Existe uma demanda reprimida, né, em relação ao transplante. Isso não é só para o delta, para todos. Há muito mais procura do que oferta, né? Então também perco a Arlene com paciente delta, e dá uma pena que são pacientes bem jovens. Mas no Adriano a gente consegue ter o acompanhamento do pré-transplante, né? Tem tipo um serviço no Adriano Jorge de pré-transplante. Pacientes que vão para tratamento fora do domicílio. Ele consegue fazer uma avaliação inicial lá, não é? Ou não? Sim, Eles estão indo direto para o Ceará. Da Suzana, a Secretaria de Saúde do Estado, né? Que oferece essa avaliação para TFD, né, nesse sentido, de facilitar o tratamento fora domicílio, de agilizar esse tratamento fora domicílio. Então, tem uma equipe, o Dr. Heinz, o Dr. Fernando Fonseca, que avaliam esses pacientes para TFD.
no sentido de agilizar, né? E dar um apoio, sim, atende em muitos casos. Tem uma outra pergunta, Arlene, E como para a você. senhora tem... Ai, Que é desculpa. assim, a hepatite C é o único jeito de... O tratamento para a hepatite C, o único jeito é tratamento curativista, só tratar, não há nenhuma prevenção como vacina? A vacina ainda não está disponível, que a gente sempre recomenda cada um com seu pérfuro cortante, não compartilhe aparelho de barbear, alicate. Poxa, doutora, aí o que a gente tem percebido muito é essa questão da estética. Eu tive uma paciente de 19 anos que já chegou assim, carga viral de 9 milhões, 19 anos, assim, aquela plaqueta já 130, e é sobrepeso, né? Você já usou droga, piercing, tatuagem? Não. Tem uma micropigmentação há 1 ano. Então, a gente sempre recomenda cada um com seu objeto. Sim. Não compartilhar perfluorocortantes, né? Vacina, então, não há. Mas o tratamento evoluiu bastante, né? E a gente tem um tratamento que cura. A nossa colega Ana Wanda, nefrologista, pergunta aqui. Se após o tratamento e a negativação da sorologia para hepatite C e B, podemos manter paciente na sala da diálise e não mais no isolamento, na sala amarela. Quer O vírus C, responder? graças a Deus, está curado, né, doutora? Curou. Inclusive, a gente Isso quer chamar a doutora Ana debate, Wanda para esse projeto, né, doutora? é um debate muito grande, né? A doutora Ana Wanda está com essa dúvida, que é uma dúvida que toda a aula, né, a gente se questiona se aquele paciente que é negativa ao vírus, né, C, ele pode sair da sala amarela, né? Eu queria até pedir para a doutora Dalgisa, se ela estiver aí por perto, ela também dá a opinião dela para esse paciente com hepatite C, que negativa o vírus. Esse é um grande problema que a gente acompanha desde que há muito tempo, né, Cris, que a gente está lá na Escola Paulista, que é aquela experiência enorme que eles têm, e que a gente viu pacientes se recontaminando depois, até com genótipo diferente, então a gente sabe que pode se recontaminar. Mas, na verdade, o Ministério da Saúde não manda separar esses indivíduos. Na verdade, o critério, era até para um paciente com hepatite C estar fazendo diálise junto com os outros, porque o Ministério da Saúde não manda separar. Teoricamente, se todas as medidas de prevenção forem feitas, o indivíduo não vai se recontaminar. E hoje a gente sabe, não tem mais reuso, né? Não tem mais, você tem todas as condições de fazer o indivíduo não se contaminar. Mas eu sei que na maioria dos centros do Brasil estão separados. Então, é claro que aquele indivíduo, eu recomendo que o paciente que ele foi curado, ele deve ficar na sala branca. Porque se ele ficar na sala, que eles mantêm o hepatite C, que teoricamente não era para se recontaminar, a chance de se recontaminar existe por causa das condições que a gente sabe, das condições de biossegurança dentro da sala de diálise, né? Então, eu acho que o paciente que eliminou o vírus, ele só tem um anti-HCV positivo, confirmou que não tem, eu acho que ele deve ficar na sala branca. Só que tudo isso é uma coisa muito difícil para as unidades de diálise resolverem. Porque, na verdade, se todas as medidas preventivas fossem feitas, mesmo o indivíduo dentro da sala, ele não ia se contaminar. Entendi. Obrigada, doutora Dalgisa, pela sua opinião. A doutora Dalgisa tem bastante experiência no assunto, contribuiu muito aqui para a gente. Tem uma outra pergunta. Se a alfa-fetoproteína possui baixa sensibilidade, valor preditivo limitado, uma vez que pode aumentar em outras situações, se verdade, até o processo inflamatório pode aumentar a alfa-fetoproteína, né? Ainda assim, ela tem sido utilizada no rastreamento, né? Isso também é um calcanhar, né? Ali é bem polemizado essa utilização da alfa-fetoproteína. O que se diz é assim: se você tem um serviço, né, um bom apoio de imagem, que você possa confiar plenamente naquela qualidade daquele ultrassom que é feito de maneira rotineira, né, a cada 6 meses, talvez a alfa-fetoproteína possa ser dispensada. Então, se você tem condições ideais de trabalho, você pode sim rastrear só com
ultrassom. E até porque nem toda hepatocarcinoma, né, expressa alfa-fetoproteína. Mas vamos dizer que a gente não esteja trabalhando nessas circunstâncias ideais, né, em que talvez a qualidade do ultrassom deixe ali um pouco a desejar. Então, a alfa-fetoproteína ela vem adicionar ali uma possível falha do rastreamento do ultrassom. Tá? Então, nesse sentido, ela pode ser útil, ela pode somar ali um caso ou outro que o ultrassom não tenha tido acurácia, né, suficiente para identificar um nódulo. Então, eu ainda utilizo, né, e eu acho que isso ainda é controverso, mas o que eu entendo é que é dessa forma. Em condições ideais, não haveria necessidade. Né? Então, tem mais uma pergunta aqui, Arlene. Qual a conduta, do Fábio pergunta, qual a conduta no interior do estado sobre o diagnóstico das hepatites B e C? E onde se dará esse segmento? Você pode responder, Arlene? Você fica na Fundação A gente no Tropical, vocês Tropical, acabam tendo braços mais para o interior. Cristina, posso complementar? Sim, doutora Denise, claro. Oi, é que esse assunto do hepatocarcinoma, para mim, sempre é muito desafiador. A alfa-fetoproteína, eles acabam chegando até a gente, né? O Hospital Tropical, inclusive, eles são prioritários, fica lá, ele já consegue, mas ele só consegue ser genotivado aqui na fundação. E aí a gente libera o tratamento na consulta por aqui também. Obrigada, Aline. A doutora Denise vai comentar sobre essa questão do rastreamento com ultrassom também, para complementar a resposta anterior. Os japoneses, a escola japonesa, continua usando ultrassom e alfa-fetoproteína, porque eles têm uma incidência alta e eles, o que eles defendem é que o ultrassom lá é feito de uma forma com uma vigilância com bastante adesão, mas a alfa-fetoproteína, a gente vê que ele é um marcador de prognóstico. Ele não é, e como a sensibilidade dele, de fato, é baixa, e ele tem falsos positivos, além de que só 30% da alfa-fetoproteína está aumentada no tumor pequeno. Então, para diagnóstico pequeno, ele não é um bom marcador. Agora, você entender o paciente, não só em termos de diagnóstico, mas prognóstico, a gente sabe que a alfa-fetoproteína muito alta, ela é mau prognóstico, inclusive, para o transplante. Então, entender que é um marcador de prognóstico. E tem uma outra questão, que é o custo-benefício. Por que a estratégia do Grupo de Barcelona, sobretudo da Comunidade Europeia, propõe somente ultrassom a cada 6 meses? A questão do custo-benefício, né? Que para nós, de alguma forma, também a alfa-feto é baixa, mas precisa de especialista para entender, tudo entender dentro do cenário. O marcador é bom desde que você o valorize dentro do contexto. Agora, para diagnóstico precoce, o melhor método é ultrassom a cada 6 meses. Agora, o clínico precisa também da alfa-fetoproteína para entender essa evolução do paciente. Então, era só esse parênteses. Obrigada. Excelente, Denise, agradeço as informações.